Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco sobre macroeconomia sempre associada à Bolsa de Valores, vamos falar sobre a arrecadação do governo federal, né? E vocês vão entender como é importante essa arrecadação, porque na verdade a arrecadação do governo federal nada mais é do que uma amostra, né, de como está a economia. Claro que a gente teve aumento de alguns impostos, principalmente ali no setor financeiro, setor bancário, aumentando a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos passar aqui um pouco nesses slides aqui da arrecadação da Receita Federal, mas vai ficar claro que o crescimento foi bastante grande, bastante expressivo. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar logo o que interessa aqui. E a gente já está aqui no site do próprio governo federal, Ministério da Economia, aqui relatório dos resultados de arrecadação. Existe um relatório aqui mais extenso, quem quiser clicar, vale a pena clicar, mas hoje a gente vai aqui na apresentação que vai ficar um pouco mais simples para esse vídeo de hoje. Pelo menos eu já percebi que quando o vídeo fica muito maçante, assim as pessoas costumam não gostar tanto, embora tenha um público que goste. Bom, a gente tem aqui, ó, a primeira arrecadação, né? É importante a gente ver isso e a gente vê que a arrecadação administrada pela Receita Federal apenas em março subiu de 107 bilhões de reais. Isso em março de 2020 para 134 bilhões de reais, isso em preços correntes, tá? Então não está descontada a inflação nesse valor. Mesmo assim, uma variação de 25%. Descontando a inflação, uma variação de 18,15% no total. Arrecadação de preços correntes, quando a gente pega o primeiro trimestre inteiro, janeiro a março, a gente tem aqui 431 milhões agora, né, contra 383 milhões no ano passado, mesmo assim subindo 6,83% no total. E aí, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender, e aí eu vou puxar aqui a própria planilha que eles disponibilizam para a gente, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, e o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Nessa tabela aqui da Receita Federal, que o mês quando é arrecadado o tributo, ele é normalmente referente ao mês anterior. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente pega janeiro esse caso aqui foi de 2017, a gente tem um valor aqui de 137 bilhões de reais, por exemplo. E esse valor aqui era alto, por quê? Porque ele era referente a dezembro, que vende muito, assim como dezembro também é alto, porque é referente a novembro. O mês de março, normalmente, é o mês baixo aqui, ó, 98 bilhões. Em 2018 foi 105 bilhões aqui, um dos menores, sempre é fevereiro e março, são os dois menores meses em termos de arrecadação. Aqui, ó, 109 bilhões, o menor em 2019. 2020 a gente teve aqui o efeito da Covid, então acabou sendo quando teve lockdown ali, maio e junho, tiveram algumas postergações, diferimentos, reduções de impostos e etc. E agora a gente vê aqui o mês de março com 137 bilhões, bem acima do fevereiro. Então quer dizer, o março foi os impostos sobre o mês de fevereiro e eles vieram muito fortes. Então esse é o primeiro ponto que eu queria aproveitar para mostrar para vocês. Outra coisa que é importante a gente mostrar é essa parte aqui, administrada por outros órgãos. Parece baixo esse valor, né? De 3 bilhões de reais em março, ou de 14,7 bilhões em preços correntes de janeiro a março, ainda mais uma queda com relação ao ano anterior. Só que aqui a gente está falando principalmente de royalties do petróleo. E aí eu vou pegar uma tabela aqui que mostra ao longo do tempo, tá, todo esses valores aqui. Então, peraí, vamos pegar aqui, janeiro a março, preços correntes não. Vamos pegar essa daqui, ó. A gente já tem o valor
descontado pelo IPCA, e o ano todo de 95 a 2001. Só para vocês terem uma ideia, ali em 2007, 2010, a gente teve 2012, a gente teve preços de petróleo muito altos, tá? Então só para vocês terem uma ideia aqui, 2010 a 2012, olha só a receita dos outros órgãos aqui batendo 48 bilhões, 52 bilhões e 60 bilhões. Parece pouco, mas é relevante para o total. Tá? E aí, o que aconteceu 3 anos depois, quando o petróleo bateu, né, 30 dólares, 29 dólares? Olha o que aconteceu aqui, 29 bilhões de reais. Então isso aqui dividiu por 2. O que aconteceu no ano de 2020, quando o petróleo médio ficou em 40 e poucos dólares? A gente viu uma queda de 66 bilhões em 2019 para 55,9 bilhões em 2020. Só que 2020, o primeiro trimestre, ainda foi um trimestre normal em termos de royalties. Os outros meses depois é que tiveram o preço do petróleo muito baixo. Então esse 14,9 aqui, esse 14 bilhões e 900 milhões aqui, ele deve ter um salto muito grande. Então esse aqui é um dos pontos que eu acredito que vai fazer a arrecadação subir. Então essa é uma outra questão também, prestar muita atenção nessas administradas por outros órgãos, porque pode ser que o Brasil consiga fechar todo o orçamento, fechar todos os gastos, etc., por causa dos royalties do petróleo. Bom, aí a gente passa aqui, né, os outros dados, a gente já falou aqui com relação a janeiro, fevereiro e março, alguma coisa nesse sentido. Aqui é importante a gente ver que existe uma variação percentual nominal acumulada, tá, da arrecadação das receitas federais nesse período de janeiro a março. Então, está crescendo em relação ao ano anterior sempre. Aqui a gente vê que mesmo descontando a inflação, teve um crescimento forte de 5,6%. E a gente começa a entrar aqui em alguns pontos que são importantes, tá? Na hora que a gente vai calcular isso. Então a gente vê aqui que janeiro, fevereiro e março, a gente teve alta muito forte aqui, ó, da produção industrial, tá? E março a gente vê que já não é uma alta tão forte assim, 2021 contra 2020. A gente teve uma alta aqui muito forte de valor de notas fiscais eletrônicas e de volume de notas fiscais eletrônicas. Agora, a gente teve uma redução de venda de serviços e a gente começa a ter uma venda de bens aqui menor também, menos 2,9, menos 1,9. Então, são pontos que a gente precisa ter em mente. Por quê? Porque a gente tem uma indústria que está muito forte. Então, eu aqui dentro da equipe eu tenho pessoas assim que estão muito otimistas, que são aquelas pessoas que estão muito de olho na indústria, são aquelas pessoas que têm um racional muito mais industrial. Então essas pessoas estão muito otimistas, eles falam assim: Daniel, você é maluco, a bolsa vai disparar porque está crescendo muito, eu nunca vi tanto investimento assim. E isso é real na indústria, porque o dólar acabou subindo, então o Brasil ficou muito competitivo para exportação. E tem outras pessoas que estão falando assim: cara, a economia local tá arrasada, tá horrível, não sei o que. E isso a gente consegue ver nessa parte de venda de serviços. A gente sabe que o que vende aqui localmente, né, hoje em dia grande parte é serviços. Então a gente percebe que isso tá mais complicado, né? Então a gente está falando aí de quê? De bares, de restaurantes, de shoppings, de estacionamento, de turismo. Tudo isso são bens e serviços que acabam sendo reduzidos ao longo do tempo, tá? E aí a gente tem aqui, né, a questão do atípico, né, que a gente falou antes. Então a gente tem aqui, ó, imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido atípicos, né? Então aqui, ó, 4 bilhões de reais. Tá? Então esses 4 bilhões de reais aqui é esse valor que os bancos estão pagando a mais por causa dessa mudança da própria legislação. Tá? Enfim, né, a gente consegue ver aqui algumas questões. Ajustes a gente não vai falar, e aqui a gente passa para os setores, né? Eu acho que é importante a gente falar de setores. Vamos ver aqui, eu vou colocar aqui que já está descontada a inflação.
tá? Então, descontando a inflação, a gente tem o quê? A gente tem que o... Ah, não, a gente vai ter que botar aqui em cima. Descontando a inflação por setor, né? Então, a gente tem aqui, olha só, extração de minerais metálicos, por exemplo. A gente tem uma alta de 282% na arrecadação de impostos de março de 2021 versus março de 2020. Vocês conseguem entender por que CSN sobe tanto, por que Vale subiu, por que Ferbasa subiu, por que Vale é a maior participação na nossa carteira lá de ações, né? Enfim, vocês conseguem perceber isso nesses números? Olha só, 282% de alta. Né? Qual é o outro setor que está alto aqui? 193% de alta, a metalurgia, que tem a ver com a extração de minerais metálicos. Você vê que é a mesma cadeia de valor. Qual é o outro que tem aqui? 106%. Atividade de prestação de serviços de informação. Então isso está arrecadando muito. E aí a gente tem todas aquelas empresas tech. Então você vê que o mercado está trabalhando em cima disso, né? E a gente percebe aqui, que todos esses setores aqui tiveram um crescimento muito robusto, muito forte, né? Agora, a gente tem aqui quais são os menores. A gente tem aqui comércio varejista. A gente viu até que o varejo subiu essa semana por causa da notícia da Arezzo com a Hering e depois da Renner, fazendo um follow-on para comprar uma empresa que agora já se sabe que é a Dafti, mas a gente vê que o comércio varejista e o comércio atacadista estão um pouco mais atrasados. Tá? Então, esses aqui são os pontos importantes da gente ver. E a gente ainda tem os demais setores aqui, né, que está aqui no B, que subiram 10% e que não foram contemplados aqui para a gente poder ver cada um deles. Tá? Bom, a gente já consegue ver aqui um pouco da redução da CID nos combustíveis, que o governo chegou a mostrar, queria reduzir aqui também, que é outra coisa interessante. E a gente vê aqui, né, os comportamentos das principais variáveis que afetam a arrecadação. Arrecadações extraordinárias de 4 bilhões no imposto de renda à pessoa jurídica e CSLL, crescimento de 66,89% do ajuste do IRPJ CSLL recolhido no mês de março. Então aqui é que me faz imaginar que os bancos vão ter um crescimento muito forte de lucro, tá? Porque eles ajustaram esse valor, então vale a pena ficar muito de olho nos bancos. A gente já viu alguns deles crescendo na última semana, como o Banrisul. Pelo menos eu estou gravando na quarta, né? Se quinta e sexta cair, não é culpa minha. E crescimento real de 50,2% das arrecadações dos tributos sobre o comércio exterior. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo banco e dólar. Banco e dólar. Tá? Então, esse é o grande resumo do que a arrecadação mostra aqui para gente. Tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para a gente ver. Variação de PIS e COFINS, eu acho que não vale a pena a gente falar. Aqui já vai pegar de janeiro a março os mesmos indicadores que a gente viu antes. Então a gente tem aqui os indicadores também, olha só, a parte de vendas de serviços em queda, como a gente falou, produção industrial já melhorando aqui no final, né? Volume de notas fiscais eletrônicas crescendo muito. Aqui quando a gente pega de janeiro a março, a gente já viu que o atípico aqui já é 10,5 bilhões, mais 1,2, mais 1 bilhão, quer dizer, já são 12,3 bilhões atípicos. E a gente tem muita questão com relação a bancos e dólar, né? Outra coisa que foi atípica também é essa cota, né, do imposto de renda pessoa física, porque isso aqui não tem nada a ver com banco. Mas esse valor aqui é aquelas pessoas que parcelaram o imposto de renda em 8 vezes, como normalmente a gente tem que declarar até 30 de abril e a última parcela é dia 30 de novembro ou 30 de dezembro, esse ano foi mais para frente, então acabou dia 30 de fevereiro, porque pôde entregar a declaração até 30 de junho. Então essa receita aqui que normalmente entrava no mês anterior, está entrando no mês seguinte, afeta um pouquinho de nada, 1,2 bilhão essa arrecadação no total aqui, tá? Então, gente, esses são os pontos que eu queria trazer para vocês. Aqui a gente vê de janeiro a março,
tá? De 2021 a 2020, a gente vê que é muito parecido. A gente tem aqui extração de minerais metálicos sendo o principal deles, tá? Em termos de aumento percentual. O comércio atacadista é o segundo maior em termos de diferença absoluta, mas em termos percentuais não é muito grande. Assim como o comércio varejista, você vê que eles ficam para trás aí. Os dois comércios, varejista e atacadista, com alguns problemas. Então, esse era o ponto que eu queria passar para vocês. Acho que ficou bastante claro que a gente tem aí empresas dolarizadas aumentando a arrecadação, devem vir com lucro muito forte. Bancos fizeram ajustes e aumentaram CSLL, uma parte porque aumentou a alíquota temporariamente, outra parte porque realmente está aumentando o lucro, então a gente deve ver isso também. E a outra questão é, a gente já começa a ver alguns aumentos naqueles demais grupos que a gente falou no início que tem a ver com royalties de petróleo. Então a gente pode falar de empresas de petróleo também. Esse foi o balanço que eu fiz sobre a arrecadação de março, que veio muito positiva pensando no todo, né? Aumento de 18%, 15% real, né? Acima do mesmo mês do ano anterior, que ainda não estava com Covid, né? Porque fevereiro de 2020, que era a base da arrecadação de março, ainda não estava com Covid. Foi muito interessante. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.